Guilherme de Oliveira Martins é convidado desta Hora Económica. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Comecemos então por olhar por toda esta questão que tem marcado a semana, esta refundação do Estado, e aqui estamos a falar sobretudo do Estado Social. Vai ser possível respondermos rapidamente a esta pergunta de o que é que queremos do Estado, ou o que é que podemos ter do Estado Social? Bem, em primeiro lugar, a discussão à volta desta ideia de refundação do Estado é uma ideia falsa, porque não se trata de refundar o Estado. Praticamente o que o Governo se propõe a fazer é anunciar uma série de medidas de corte de despesa já para o ano, porque este ano, de facto, as medidas foram insuficientes e estão à vista ao nível das medidas adicionais que foram não só implementadas em 2012 pelo orçamento retificativo, como também em 2013 por via deste orçamento que em si mesmo é violento. Portanto, estamos aqui a usar este conceito quase como uma desculpa para quer dizer, há aqui um conceito duplo, na realidade. É que a ideia da refundação para o Estado dá uma ideia errada para a população e o Governo está a pensar numa outra coisa. É que o Governo está a pensar numa medida utilitária de manter os compromissos que assumiu no âmbito do programa de resgate. Isso é o que o Governo está a pensar, portanto, é numa perspectiva utilitarista. Quando a população em si mesmo, os contribuintes, aqueles que sentem as medidas, falam em refundação do Estado, não é nesse sentido a que se estão a referir. Na realidade, o que a população quer quando se fala em refundação é que quer pagar menos impostos. E, portanto, basicamente há aqui uma duplicidade por parte do Governo e que lança esta ideia para o exterior, para quem é contribuinte, de que as coisas vão mudar para o ano. E, portanto, de facto, não é uma verdadeira refundação do Estado que nós estamos a falar. Tratam-se de medidas preventivas de redução de despesa e isso inclui um estudo preparatório, que penso que é isso que está a ser feito, mas que, à partida, não passaria por qualquer medida formal. Na realidade, o Governo continua este trabalho no âmbito do cumprimento destes compromissos assumidos perante a Troika de redução de despesa. E, portanto, tratam-se dessas medidas que nós estamos a falar. E porquê usar, então, todo este conceito? É aqui quase uma estratégia mais política de, eventualmente, tentar trazer o Partido Socialista novamente para a esfera das negociações e do memorando? À partida, há aqui dois pontos. O Governo, quando apresenta esta ideia de refundação do Estado e faz uma proposta a um partido que é o maior partido da oposição, apresenta isto de uma forma um pouco perversa, porque na realidade não é ao Governo, nem é o maior partido da oposição a quem compete a ideia de refundar um Estado social, que eventualmente passaria por alterações à Constituição e não só. Evidentemente que nós estamos a falar de um exercício de soberania, de um poder constituinte que é inalienável e que não pode ser delegado, é indelegável no Governo. Portanto, o Governo não pode propor-se a fazer algo que não pode fazer, que é algo que está na disponibilidade de um poder maior, que é o poder constituinte e que reside na Assembleia. Portanto, o Governo apresenta este tipo de proposta com esta expressão refundação, mas que na realidade não se trata de refundação absolutamente nenhuma, porque não é na esfera da administração que compete tomar este tipo de decisões. Ainda mesmo quanto à questão da revisão constitucional. Fala-se muito na possibilidade da revisão constitucional, que também eu diria que é um pouco música celestial esta conversa, porque nós sabemos que a Constituição em si mesmo é um instrumento material, mas que tem uma leitura e que pode ter várias leituras consoante o tempo, pode ser adaptada ao momento. É aquilo que os juristas chamam de Constituição material. E, portanto, a Constituição material é alterável. Portanto, nós não precisamos de estar sempre a alterar o texto, em si mesmo, o instrumento, a forma da Constituição, para estar a acolher mais ou menos cores consoante o tipo de Estado que nós estamos perante. Mas esta acaba por ser uma conversa, um tema recorrente, não é? É um tema recorrente, porque na realidade a expressão não é refundação. A expressão que é mais adequada e que é usada no âmbito do exercício das políticas financeiras é a reforma estrutural. Só que a expressão reforma estrutural já foi um pouco gasta durante o ano. E, portanto, ao ter sido gasta, o Governo tenta reinventar-se nas palavras, mas que na realidade lança para a praça pública, lança uma questão que eu penso que é mais grave, que é a questão de uma ideia de repensar o Estado, lançando para os contribuintes a ideia que vão pagar menos impostos, quando não vão pagar menos impostos. Pagarão o mesmo nível, com menos serviços, eventualmente. É essa a leitura que se pode fazer destes cortes de despesa? Sim, à partida pode isso acontecer. Mas repare, quando nós falamos nesta ideia de novo Estado Social,
E não utilizando a expressão refundação. A ideia da refundação está associada a medidas preventivas de redução de despesa. A ideia do novo Estado Social é uma ideia que já está a ser discutida um pouco por toda a Europa, nomeadamente tendo em conta a experiência sueca de há alguns anos, de voltar a olhar para medidas de receita que contemplem também crescimento. E, portanto, não se trata de inventar nada. Se eventualmente o Governo se propõe a olhar para o Estado de uma maneira diferente, esse olhar para o Estado pressupõe esta roda que já foi inventada, nomeadamente tendo em conta a experiência sueca. A experiência sueca, que convém referir, não obstante não estar na zona euro, mas que é dos orçamentos e das contas que se apresentam superavitárias. E, portanto, é um exemplo para a Europa nesse sentido, um exemplo a seguir. E os suecos têm uma particularidade, é que, de facto, nos anos 80, iniciaram uma série de reformas que se baseavam num acordo de concertação social entre os trabalhadores e o próprio Estado, no sentido de subir os impostos, desde que essa subida de impostos estivesse concentrada, canalizada em despesa efetiva, no âmbito da saúde, da educação, e que fosse sentida. E, de facto, nós encontramos a Suécia como um exemplo, nos anos 80 e 90, com a subida de impostos. O que acontece verdadeiramente nestes últimos anos é que há uma viragem nesta ideia de que o Estado responde a tudo. O Estado não responde a tudo. E eu diria que este tipo de reforma, que tem por base a experiência sueca, tem 3 vetores fundamentais. E quais são esses 3 vetores? Em primeiro lugar, o vetor da concorrência. E a concorrência pressupõe que, para os agentes no próprio mercado interagirem entre si, têm que ter informação plena. E a informação plena significa que todos os Estados, como tal, têm que quebrar os monopólios existentes. E quando nós olhamos para o caso da Europa, de facto, ainda há uma manutenção de monopólios, mesmo que não seja através da lei, através da proteção legal. Segundo aspecto, segundo vetor importante, portanto, o primeiro vetor será o da concorrência. Segundo vetor importante, o vetor da despesa. A despesa não é uma despesa que deve ser sentida apenas pela população, é uma despesa seletiva. Na realidade, trata-se de olhar para as classes que são mais favorecidas, que estão afetadas pelo problema da igualdade, é isso que está em causa, e que o Estado deve concentrar a despesa para quem precisa mais. E, portanto, no fundo, é isso que está em causa. Não é um Estado alargado, é um Estado, e nem um Estado previdencial, não é um Estado que garante as nossas pensões. É um Estado que tenta suportar uma fatalidade humana, que é o facto de alguém nascer numa família, no meio, nós não escolhemos um momento, nem a data em que nascemos, nem o local, nem a família em que nos incluímos, e trata-se de colmatar essa desigualdade. Portanto, é a chamada despesa seletiva. E, em terceiro lugar, a chamada reforma fiscal. A reforma fiscal que não é dirigida aos mais carenciados, é uma reforma fiscal dirigida àqueles que têm rendimentos. Portanto, é a chamada progressividade, mas a progressividade acima de determinados rendimentos. É a verdadeira progressividade, que se fala muito hoje e que isto significa, em termos práticos, o seguinte: significa, não, por exemplo, na realidade, quando nós olhamos para o IRS e para estas mudanças do IRS, no caso português, esta mudança de escalões é transversal. Portanto, nós estamos a falar de uma progressividade desde o escalão mais baixo ao escalão mais alto. A verdadeira progressividade, a sueca, e aquela que está a ser estudada pelos vários Estados, não é essa. A verdadeira progressividade é aquela que distingue entre quem tem mais rendimentos, e as taxas aí são mais agravadas, são mais do que proporcionais, e quem não tem, ou que tem poucos rendimentos. E aí há uma redução de taxas. A tendência é para reduzir e não aumentar. Portanto, estamos a ir em contraciclo. Estamos a ir em contraciclo. Este governo está a fazer tudo ao contrário. Está a fazer tudo ao contrário. Está a usar a expressão de refundar um Estado social, tendo por base eventuais experiências, sem ler as experiências, sem estudar essas experiências. E está a olhar para o retrovisor, está a ver a dívida que ainda tem, está a ver os compromissos que ainda tem para assumir, que não desconhecemos que existem e que, de facto, há essa limitação que existe, mas que, de facto, está a fazer tudo ao contrário. Portanto, não olha para a ideia do novo Estado Social que vai surgir dentro do momento. Mas esse Estado Social, mesmo avançando para um modelo próximo do sueco, em Portugal, as alterações, que impacto é que poderiam ter em setores como a educação ou a saúde? A questão é tentar perceber o que é a despesa mínima do Estado.
em primeiro lugar, terá de ser feito esse exercício que não foi feito. Nós nem conseguimos perceber pequenas medidas. Por exemplo, e procurando um caso concreto, no âmbito desta decisão do Tribunal Constitucional da inconstitucionalidade do corte dos subsídios, o Governo, mesmo no âmbito da discussão da proposta de lei do Orçamento para 2013, nunca explicou quanto é que isso significava em termos de números. Portanto, nós nem sequer conseguimos perceber o que é que quais são os números que estão aqui em causa do corte dos subsídios, qual é que era o ponto de partida. Nós não temos um ponto de partida. E indo à questão da despesa mínima, portanto, só explicar que no caso português nós não temos ponto de partida e não conseguimos sequer identificar, mas o estudo da despesa mínima identifica perceber, e lá está, utilizando a Constituição, e não alterando, mas utilizando a Constituição, perceber o que é que o Estado deve garantir. Repare, o Estado nós temos o 8 e 80, do ponto de vista histórico. Temos o Estado liberal, que garante segurança e defesa, e temos o Estado social, que, enfim, é como o rei Midas, não é? Vai aumentando em tudo o que toca se transforma em ouro, e, portanto, o que quer significar que também estaria condenado a morrer à fome, porque o ouro não resolve o problema da necessidade de alimentação. E o que é a despesa mínima? A despesa mínima resulta da ideia de desenvolvimento humano. Portanto, quando nós falamos em desenvolvimento humano, reportamos também a quadros de compromissos que foram assumidos desde os anos 50 por parte de vários Estados, nomeadamente o Estado português, no âmbito das Nações Unidas, de garantia do desenvolvimento humano, através da educação, da inovação tecnológica, da saúde, mas num grau que não é maximalista de intervenção, mas olhando para esta ideia de que há desigualdade e que a parte desigual, aquela parte da população que não tem rendimentos suficientes, deve estar assegurada esse mínimo vivencial, o mínimo desenvolvimento humano. E, portanto, é nesse sentido. Por isso é que eu falava há pouco na chamada despesa seletiva. Portanto, a despesa mínima, para ser mínima, tem que ser seletiva e tem que estar dirigida a um determinado conjunto da população e não gerar a ideia que tudo se paga pelo Estado. E temos aqui algumas funções que o Estado exerce, temos a garantia de que se o Estado recuar nessas funções, os privados vão ocupar esse espaço. Ou poderíamos ter aqui um vazio em determinadas áreas? Provavelmente. Por isso é que eu falo na concorrência. Tem que estar assegurado aos privados que conseguem entrar no mercado em condições que têm informação plena. O que acontece nesses últimos anos é que, de facto, o Estado, ao transformar tudo em ouro, ao realizar despesa ampla para todas as camadas populacionais, criou também um véu de ignorância por parte de quem quer operar. Portanto, criando aqui a ideia, não só proteção através da lei, de proteção de monopólios, como também proteção informativa no âmbito de determinados setores, nomeadamente a saúde, em que só acedem quem suportar uma determinada quantidade de custos e, para além dos custos a suportar, também ter uma determinada informação, nomeadamente através da limitação do acesso às faculdades, às universidades, através dos números clausos, claro, porque é caro, o Estado, lá está, tem essa consciência, através da limitação no acesso às ordens profissionais e prolongamento do número de anos nos estágios profissionais, quaisquer que eles sejam. Portanto, isso são formas de criar barreiras. O Estado tem que acabar com essas barreiras. E, portanto, a concorrência, a garantia da concorrência faz-se através da eliminação dessas barreiras, que são, na maior parte dos casos, barreiras informativas. Portanto, a minha resposta é: os operadores privados têm condições para aceder, mas têm que ser dadas condições sérias para poderem operar com seriedade e com honestidade no mercado. Mas isso na realidade, nós não conseguimos perceber isso hoje, porque ainda há muitas barreiras que ainda estão por derrubar. Tendo em conta a importância de toda esta discussão, o Partido Socialista deve, de facto, colocar-se de parte e rejeitar discutir este assunto? Eu penso que a zona de discussão, a mesa da discussão, não é entre partidos, porque o Governo propõe é o maior partido da oposição. Deve ser um debate alargado. E a sede de discussão não é apenas em sedes partidárias ou na Gomes Teixeira, na presidência do Conselho de Ministros, não é a sede para discutir, é no Parlamento. E no Parlamento é que isso deve ser pensado, com o envolvimento de todos os partidos que representam a população. Portanto, é nesse sentido. Porquê? Porque se nós pensarmos em sentido contrário e se houver a necessidade de um acordo entre maiores partidos, nós estamos a excluir a representantes. Uma franja estamos a excluir. E há um problema sério de legitimidade. Portanto, a sede
eu penso que não é o problema não está no maior partido da oposição, em dizer que não está disposto a discutir. O problema está no Governo em colocar as questões na sede adequada, que devia ser o Parlamento. E é o Parlamento que, em última instância, tem o poder constituinte, o poder da Constituição, que, mais uma vez, é indelegável e inalienável. Este Parlamento esteve esta semana a discutir o orçamento, que acabou por ser quase ofuscado por toda esta questão da refundação. Na Grécia tivemos a apresentação e discussão do orçamento do Estado. Quando olha para a Grécia, e há pouco como dizia que o Governo está a fazer tudo ao contrário, continuamos aqui a ter a possibilidade de olhar para a Grécia como o futuro de Portugal? Ou já está muito diferente? Não, porque a Grécia nunca esteve disposta a nada. Passando a redundância, sempre demonstrou uma indisposição para assumir estes compromissos. A Grécia aguarda aquilo que qualquer Estado que está numa situação complicada aguarda, mas é mais ou menos comedido. Mas a Grécia é o extremo. A Grécia aguarda sem cumprir, porque sabe que mais cedo ou mais tarde esta questão da União Económica e Monetária só funciona com a união de todos os Estados. E está à espera de um sinal alemão. Sabe que no limite terá uma rede de segurança, é isso? Sim, em última instância terá sempre uma rede de segurança. A questão é saber quanto tempo é que isto vai demorar. De facto, nós o que temos assistido, e as semanas vão sucedendo, e numa semana parece que passam 1 ano, 2 anos, quando na realidade não é, mas o que nós assistimos é com muitas palavras vindas dos líderes alemães e franceses, nós conseguimos perceber que o silêncio agora é de ouro. Na realidade, trata-se de aguardar, de ver como é que os Estados vão comportar-se nos próximos meses e perceber até que ponto é que a Alemanha, fundamentalmente, consegue aguentar os seus ativos, que tem, ativos, em cada um dos Estados, e a recuperar o máximo possível até ser necessário efetuar um resgate. Mas nesse ponto houve, de facto, uma mudança nos líderes europeus. Aqui há uns meses tínhamos todas as semanas várias declarações de vários responsáveis, normalmente contraditórias. Agora parece haver, pelo menos, alguma cautela. Cautela. Há uma cautela porque está à vista que para a União funcionar tem de haver uma posição de força. Tem de haver a emissão de moeda, que é absolutamente necessário, uma revisão da paridade cambial, a paridade euro-moeda original, que está situada em 1999 e não deve estar situada, deve haver uma revisão, porque a história já o disse, que por cada vez que se tenta criar uma paridade, e a última paridade que nós conhecemos efetiva é o dólar-ouro em Bretton Woods, não se aguentou tanto tempo quanto era desejado. Por isso chegou ao final dos anos 60 e teve que ser quebrada essa paridade. Aqui, a realidade do mercado financeiro é muito diferente, é mais rápido, há uma volatilidade nas decisões, o que quer significar que estaria tudo a pensar que provavelmente, mesmo que fosse Bretton Woods, ainda duraria 20 ou 30 anos, mas como o mercado financeiro é muito rápido e houve uma série de conjugação de fatores negativos que geraram que aceleraram uma contração desses prazos. Sim, que aceleraram. E, portanto, estamos no prazo de 10 anos. E manter uma paridade a 10 anos é já bastante ambicioso nos dias de hoje. Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado pela presença neste Hora Económico.